Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Os Ministros da Nova Aliança. Título do volume 4, As Promessas de Deus. Autores Pedro Dong e André Dong. Título da semana 2, O Ministério da Reconciliação. Domingo, ler com oração. Apocalipse 19:8, que diz: Foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Fomos feitos justiça de Deus. À luz da nova aliança, nós hoje somos o tabernáculo. Somos um tabernáculo móvel. Aonde formos, o tabernáculo vai. Por isso, veja bem para onde você tem levado esse tabernáculo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21 diz assim: Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O Senhor Jesus Cristo não conheceu o pecado. Essa palavra conheceu em grego é gnosko, que significa conhecer intimamente. Não se trata de mero conhecimento doutrinal, mas é um conhecimento que vem pelo convívio, como conhecimento proveniente do convívio entre marido e mulher. Por causa do convívio de anos entre eles, quanto mais tempo passam juntos, mais se conhecem. No meu caso, um olhar entre mim e minha esposa é o suficiente para saber se ela está triste ou alegre. Isso também se aplica a ela para comigo. Quando olhamos para a face um do outro, o que para alguns pode não significar nada, para nós diz muito. Voltando à experiência do Senhor Jesus, ele nunca se envolveu com pecado algum. Mas, quando estava na cruz, houve trevas. Deus olhou para ele e viu o pecado. Era como se o Pai dissesse: Meu filho é pecado. Como posso habitar com ele? Eu sou santo. O Deus santo e único não pode mesclar-se com o pecado. Por isso deixou seu filho sozinho por nossa causa, os que conheceram o pecado. Assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. 2 Coríntios 5, 21. Querido leitor, Jesus é sem pecado, mas Deus o fez pecado por nós. Acaso não surge em você um sentimento de gratidão? Baseado nisso, quando o Senhor nos pedir alguma coisa, nossa reação deve ser: Sim, Senhor. Não tenho por que hesitar nem duvidar do Senhor. Ele deu sua vida por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo é nossa justiça e nos justificou. Leiamos 1 Coríntios 1:30, diz assim: Vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Cristo é nossa justiça, nossa santificação e nossa redenção. A justiça desse versículo é uma justiça subjetiva, ou seja, nossa justiça diária. Nas Escrituras, a justiça é representada pelas vestes. Leiamos Salmos 45:13, diz assim: Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Eu quero dar-lhe uma grande notícia. Hoje você está no interior do grande palácio, porque você é como a filha do rei. Por causa dessa veste recamada de ouro, você está qualificado a entrar no palácio
Essa veste representa a natureza divina. Prosseguindo nesse salmo, versículo 14, lemos: Em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Versículo 14. Enquanto a primeira veste é recamada de ouro, aqui a segunda é bordada. Isso indica que houve um labor, pois bordar um tecido não é fácil. Agulhada após agulhada, para que a bordadura fique perfeita. Essa segunda veste nos conduz à presença do Rei. Para nosso encontro pessoal com o Rei, não podemos ir só com a primeira veste. Precisamos de uma segunda veste, uma veste bordada, muito mais trabalhada. Na verdade, esse é o trabalho de Deus em nós hoje. Para termos nossa veste bordada, precisamos permitir ao Senhor trabalhar em nós. Não podemos atribuir aos outros a responsabilidade de bordar nossas vestes. Pelo contrário, isso é nossa responsabilidade. Conforme lemos em Apocalipse 19:7, diz assim: Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Apocalipse 19:7. Essa esposa, que somos nós, a si mesma se ataviou, isto é, ela mesma se preparou para casar-se com seu marido. Ainda em Apocalipse lemos, no capítulo 19, versículo 8, diz assim: Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Todos os dias precisamos ter esses atos de justiça, que são a nossa veste. Sem ela, não conseguiremos encontrar-nos com o Senhor. Essa veste é também conhecida por veste nupcial. Leiamos Mateus 22, do 11 ao 12, que diz: Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? E ele emudeceu. Naquele dia, não teremos nenhuma justificativa, nenhum argumento. Estaremos nus diante do Senhor, pois Ele sabe de tudo. O Senhor ordenou: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22, 13 e 14. Nosso desejo é que essas palavras sejam lidas pelos escolhidos. Querido leitor, que você seja um desses poucos escolhidos que preferiu bordar suas vestes para encontrar-se com o Senhor. Para concluir, leiamos 1 João capítulo 2, versículos 27 e 28, que diz: Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Associando esses versículos com o versículo de Mateus 22, 12, temos que aquela pessoa ficou emudecida porque não tinha veste nupcial, não tinha justificativa e estava envergonhada diante do Senhor. A consequência foi ser retirada da sala do banquete. Você quer isso para si? Por isso, pratiquemos atos de justiça hoje. Bordemos nossas vestes para que naquele dia, quando o Senhor se manifestar, tenhamos confiança, a ponto de olhar olho no olho do Senhor, sem medo ou vergonha. O Senhor pagou altíssimo preço na cruz. Foi feito pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Pergunta de hoje: qual é a diferença entre as vestes apresentadas em Salmos 45? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador.
faz andar. Faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Alimento diário. Uma palavra de vida todo dia, especialmente para você.